volta com o programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade. Hoje estamos conversando com o Dr. Rodrigo Speck, especialista em ortopedia e traumatologia, conversando sobre alguns problemas referentes à coluna. Doutor, falamos no primeiro bloco mais num contexto geral de problemas de coluna e nós podemos falar agora sobre, quem sabe, uma queixa muito comum no consultório, que é a hérnia de disco. O que seria a hérnia de disco, doutor? Então, a hérnia de disco ela é uma doença que é a principal responsável pela dor ciática das pessoas. Então, a hérnia de disco ela é um problema localizado na coluna, onde ocorre a ruptura de uma dessas peças aqui, que é o disco intervertebral. O disco ele tem essencialmente uma função de absorver cargas mecânicas, ou seja, de receber as cargas relacionadas com o peso da pessoa e também de permitir a mobilidade da coluna, se localizando então entre cada um dos ossos da nossa coluna, desde lá de cima do pescoço até aqui embaixo na junção com a pelve, com a bacia. E essa peça mecânica, ela está sujeita a sofrer uma ruptura, a romper. Se ela rompe, um pedaço dela, o núcleo, que é um recheio dela, que é formado por uma espécie de uma gelatina bastante espessa, ela pode se deslocar, saindo do lugar dela, e vindo aqui para trás, para dentro do canal vertebral, comprimindo a medula espinhal. A medula espinhal é essencialmente um grande sistema de cabos telefônicos que liga o nosso cérebro com o restante do nosso corpo. É o que faz a comunicação, por exemplo, que permite que eu esteja agora aqui gesticulando, movendo e que eu sinta o que as minhas mãos estão sentindo. Frio, calor, pressão, vibração, tato superficial, coceira, todas as sensações. Se ocorre uma compressão da medula espinhal, dependendo do nível, do grau de compressão que a medula está sofrendo, a pessoa vai começar a ter distúrbios nesse funcionamento do sistema telefônico. Ou seja, ela começa a sentir coisas que não são normais, formigamentos, amortecimentos, uma sensação de coceira, tremores na perna e dor irradiada ao longo da perna inteira, normalmente até embaixo no pé. E daí também, em umas compressões mais graves, ela começa a ter distúrbios motores, dificuldades de coordenação, perda de força, questão da atrofia, da atrofia da musculatura e da perda de tônus, do amolecimento da musculatura, todos reflexos então da compressão da medula ou de um nervo aqui na saída da medula espinhal, provocados por essa herniação do disco intervertebral. Doutor, e o mais importante de tudo, a hérnia de disco, ela tem tratamento, ela pode ser amenizada, e como que funciona esse tratamento? Bom, o tratamento então da hérnia de disco, ele é na imensa maioria das vezes um tratamento de forma clínica e conservadora. É um tratamento relacionado com o uso de medicamentos, com a prevenção de algumas situações que podem desencadear um agravamento dos sintomas, por exemplo, esforços, a questão de fletir a coluna, dobrar a coluna ao invés de dobrar as pernas, o carregamento de pesos, atividades de impacto, a questão da obesidade que a gente falou anteriormente. E também a intervenção com um tratamento fisioterapêutico, que ele pode amenizar a questão de uma contratura muscular da coluna lombar reflexa, mas não vai ter muito como intervir lá dentro da situação da compressão mecânica. Então, tem que se entender que a hérnia é essencialmente uma doença mecânica. É uma situação na qual o disco rompeu e está esmagando a medula contra uma parede de osso do canal vertebral. Então, os medicamentos eles podem agir diminuindo o processo inflamatório, diminuindo o inchaço que existe pela ruptura do disco naquela região, mas o disco que estourou, se deslocou fora do lugar, ele não vai sair dali. Em raras situações o corpo pode absorver esse disco, mas são situações assim excepcionais. A maioria das vezes uma pessoa que tem uma hérnia, ela tem que aprender a conviver. Aprender a conviver não significa que ela vá sentir dor de forma constante. Mas o comportamento da doença é o que determina, então, qual é que é a melhor linha de tratamento a ser seguida na situação de cada pessoa. O tratamento clínico é o que se usa em mais de 90% dos casos. Mas, infelizmente, em algumas situações, a gente acompanhando o paciente, observando como é que fica a situação, por exemplo, do funcionamento da perna, se começa a observar que a pessoa perde cada vez mais força, a musculatura fica cada vez mais amolecida, começa a atrofiar, perder o volume de massa muscular, a pessoa começa a ter perda de força, sentido de falseio da perna, de repente ela está andando e a perna falha, começa a ter zonas em que ela não sente na perna, os reflexos começam a ficar alterados, e se isso acontece de uma forma progressiva e consistente ao longo de um intervalo de tempo, é um sinal de que aqui em cima está existindo sofrimento desse nervo pela compressão. E se não se intervir em cima disso, às vezes está sujeito a pessoa ficar carregando uma sequela dessa doença, mesmo depois de resolvido, uma sequela para o resto da vida dela. Então,
No caso em que se apresente uma situação como essa, de um déficit neurológico progressivo, existe a indicação de tratamento cirúrgico. A outra indicação de tratamento cirúrgico é visando preservar a qualidade de vida da pessoa. Pois às vezes a pessoa pode estar até apresentando essa situação de um déficit progressivo e não ter tanta dor. O problema é ser o funcionamento da perna. Em outras situações ela tem uma perna que funciona bem, mas a questão da dor é tão intensa e limita de maneira tão importante a capacidade de trabalho e a capacidade de lazer da pessoa, ou seja, ela sente a vida dela tão limitada que ela passa muitas vezes a deixar de viver. Ela começa a ver a vida passar e não consegue mais aproveitar a vida, vivendo às custas de medicações que são às vezes, muitas vezes medicações de potência extrema, que têm efeitos colaterais no curto, no médio e no longo prazo e que não é interessante para a pessoa ficar tomando de uma forma muito prolongada. Nesse tipo de situação, aí está no dever do médico orientar a pessoa que se ela está passando por aquilo há 3, 4, 5, 6 meses, é pouco provável que ela vá sair daquela situação com um tratamento clínico. E às vezes a intervenção cirúrgica também pode ser uma solução mais adequada para resolver o problema da pessoa. A hérnia de disco, ela escolhe faixa etária, escolhe idade ou não tem essa regra aí? Olha, toda pessoa em qualquer faixa etária pode apresentar uma hérnia discal. A hérnia discal pode acontecer desde crianças de 5, 6 anos de idade até pessoas de 90 anos de idade. Porém, existe uma faixa etária preferencial. Essa faixa etária normalmente ela acontece entre os 30 e os 40 anos de idade, podendo pegar preferencialmente as pessoas dos 20 aos 50. Tá? Mas por que acontece geralmente nessa faixa etária? É a faixa etária de trabalho. Quando a pessoa está se movimentando mais, ela está exercendo mais atividades esportivas, ela está carregando mecanicamente mais a coluna dela. Então, por essa questão da sobrecarga mecânica, está num risco maior de acontecer nessa faixa etária. Mas também existem fatores genéticos envolvidos. Bom, doutor, nós queremos agradecer a disponibilidade de ter nos atendido aqui no consultório, a atenção, e deixamos o tempo aí para as considerações finais ao nosso telespectador. E mais uma vez o nosso muito obrigado de toda a equipe. Eu agradeço, fique à vontade. Agradeço também a oportunidade de poder estar aqui contribuindo para a educação da população em geral. E eu penso assim que como uma consideração final que sirva para todos, e não apenas com relação às situações da coluna lombar. Melhor do que tratar é sempre prevenir. Então, se buscar praticar atividades esportivas de uma maneira correta, adequada, se procurar ter um controle do peso, não se deixar cair na obesidade, procurar realizar atividades com a supervisão de um profissional da educação física dentro de uma academia que possa orientar, evitar carregar pesos excessivos. Quando a pessoa for fazer alguma atividade que tenha que pegar alguma coisa no chão, fletir as pernas e não dobrar o tronco, que é um erro muito comum que a gente vê. E numa situação dessas, de dobrar o tronco é o suficiente para provocar uma ruptura de um disco e levar a uma herniação. São coisas assim muito fáceis de a gente procurar ter esses cuidados no dia a dia e que pode prevenir um tanto assim de doenças e de incômodo para a pessoa no decorrer da vida dela. Ótimo. Então, agradeço a todos. Bom dia. Muito obrigado. Nós queremos agradecer então, doutor Rodrigo Speck. Essas que são algumas dicas muito importantes para o nosso telespectador. É com esse intuito que nós trabalhamos com o programa Papo Saudável, procurando sempre levar a informação e a prevenção ao nosso telespectador. Continue nos enviando sugestões de pauta, sugestões para o nosso programa. Essa foi uma sugestão que foi atendida pela nossa produção e levamos todas essas informações para vocês. Mande um e-mail para deon@tvcidade21.com.br. Nós voltamos na semana que vem, com certeza, com outro assunto interessante. Um grande abraço a todos vocês. Até lá.